E se você chegou até aqui, reconheça o seu valor. Quando eu falo até aqui, porque eu estou entendendo que entre esse grupo aqui, você, de alguma maneira, você já passou pela fase inicial, uma triagem de currículo, talvez entrevista com o RH. E aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, existe uma diferença na primeira entrevista, que é essa entrevista com o RH, com o gestor, com essas etapas sequenciais de entrevista. Por quê? As entrevistas, a primeiro com o RH, ela é muito de estar. Aliás, André, tem como fazer uma enquete aqui? Tem como perguntar ao pessoal quantos conhecem a metodologia STAR? Você consegue fazer isso perguntar esse pessoal? Pergunta no chat, só Manda, para me ver. manda. Vê aí, só para me saber, entre o pessoal aqui, quantos conhecem a metodologia STAR? Muito importante. Pessoal, vocês conhecem? Se for, o André vai perguntar e eu gostaria de saber, tá? E aqui, pessoal, essa metodologia STAR, ela diz muito sobre a forma que você se posiciona nesse primeiro momento. Então, estou entendendo que aqui nós estamos falando de gente que já passou nessa primeira fase, tá? Eu quero dizer para vocês que avançar em um processo seletivo da indústria farmacêutica não é por sorte, tá? Não é algo do acaso. E também não é apenas currículo. Tem muita gente que confia no currículo, e não é assim. O processo seletivo da indústria farmacêutica, você não vai seguir para as fases seguintes de um processo sem preparação. Nunca foi assim, mas também nunca foi tão difícil quanto está acontecendo agora, porque a régua subiu muito, porque tem muita gente buscando posições na indústria farmacêutica e o mercado, a indústria farmacêutica sabe disso. Então, hoje, você passa por uma triagem, por filtros, por avaliações, por comparações, e muitos ficam pelo caminho. E não é que a pessoa fica pelo caminho porque ela tem algo que não seja bom, não é isso. Às vezes é um posicionamento. Por exemplo, para você vencer uma plataforma, o Júnior está aqui um exemplo claro disso, o Júnior é meu mentorado, o Júnior tentou algumas vezes. Júnior, você tentou quantas vezes processo sem passar da primeira fase? Você lembra? Umas entre 10, 15 vezes, mais ou menos. E nem chamada eu Isso fui. prova. Nem chamado foi. Depois que a gente deu uma estruturada, não foi isso? Que você conseguiu Sim. avançar. E você já foi duas vezes na etapa, foi na final de uma empresa que cancelaram a vaga, e agora ele está na final de uma outra empresa que a gente está torcendo muito, que vai ser a próxima semana a entrevista dele, e ele está muito bem preparado para viver essa experiência. Então, pessoal, a indústria farmacêutica não respeita quantidade, não respeita quantidade. Então, ninguém chega por sorte, tem que ter preparação. E uma das maneiras que nós temos para ajudar vocês é exatamente isso que hoje. Isso aqui hoje é uma parte de preparação que vocês vão ter. O Carlos, que está aqui comigo também, é mentorado meu, e o Carlos está nessa fase de preparação. Carlos, pode falar, Carlos? Como é que está a sua preparação? Se você olhar onde você está hoje, quando você começou a preparação, você sente que você está mais seguro hoje para enfrentar um processo de seleção ou não? Boa noite a todos. Sim, Olivar, me sinto mais seguro, me sinto mais preparado. Eu já realizei outras mentorias também. Porém, quando eu comecei a mentoria, eu tinha algumas dúvidas, né, muito em relação à área, e tudo isso foi sanado, né, durante todo esse processo. Então, hoje eu me sinto bem mais preparado, com uma bagagem muito maior do que quando eu comecei a mentoria. Bom, Carlos, é isso que a gente fez. E você, nós ainda vamos fazer na próxima aula a simulação de entrevista, que você nem fez ainda na sua mentoria, tá? Sim, verdade, verdade. Vai ser o nosso próximo encontro. Então, esse aqui, lógico, lá a gente faz um pouco diferente porque é algo exclusivo para vocês, né? Mas, e aqui eu vou entregar para vocês toda uma visão que vai ajudar como base para a sua aula depois que você vai ter também, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês se conectem muito no que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Quando você for participar de um processo, você tem que lembrar que existe valor na sua trajetória. Todos vocês aqui nessa noite. Você tem que dar valor à sua trajetória. Não importa como você se encontra hoje, não importa. Você tem que dar valor à sua trajetória, porque existe méritos em você. Ou você tem um curso superior, você tem uma formação, você tem uma jornada de aprendizado, você já passou por algum processo. Então, o valor é você. Se você não valorizar você mesmo, quem vai valorizar? Existe consistência no seu perfil? Esse é um ponto que você tem que estar ponderando. E existe algo em você que chamou atenção. Porque ninguém chega por ser bonzinho. Existem méritos em você. Então, isso aqui significa que existe algo diferente em você.
E aqui nós estamos entendendo que viver agora uma entrevista, quando você chega na etapa de entrevista com o regional, com o gerente nacional, a gente não está falando mais de tentativa, nós estamos falando de decisão. Ontem eu fiz uma dinâmica com o meu pessoal, a equipe, que você vai fazer ainda, caso você ainda não fez, tá? Isso é de outra turma. Qual que foi essa dinâmica? Exatamente trazendo a consciência do momento que nós estamos. E aí, pessoal, vale para todos vocês. Você chegar numa etapa de entrevista é decisão. Para quem gosta do esporte, sabe que uma decisão você não pode tremer, porque, por exemplo, você leva de 7, acho que 7-0 da Alemanha. Foi então, quando foi falado isso aqui. Não sei se foi 7-0 ou 7-1, mas foi 7. Então significa que não pode. Você na decisão você tem que entregar o seu melhor, tem que ter confiança. Isso é um ponto importante para a gente entender. Que você já provou que você pode estar aqui, ou seja, você pode estar nessa altura. E quem vai fazer da Libs a semana que vem, por exemplo, preste bem atenção. O Júlio disse para mim que na região dele foram 609 que você disse, né, Júlio? O gestor disse para você. Pessoal, 605. 605. O Júlio disse para mim que na região dele foram. O gestor disse para ele 605. E ele está agora na etapa final, talvez com 2 ou 3. Então, olha quanta evolução. Ele já provou que ele pode estar aqui, pode estar na final. Então, agora nós temos que preparar para assumir esse lugar. E eu estou aqui nessa noite, para todos vocês e para quem está me conhecendo hoje, ajudar você a enxergar que aqui nós estamos preparando para uma decisão, para assumir um lugar que pode ser seu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar vivendo um momento único da sua vida, porque talvez se você nunca chegou nessa fase da sua vida, como você chegou agora. E talvez isso vai acontecer só nessa vez, nessa empresa, nesse lugar que você se encontra. Então, mérito, parabéns, vamos lá. Agora, pessoal, não basta querer. Tem que entender que existe um jogo, existe tática, existe algo mais. Porque não é só por vontade. Não é só isso. Maneira. Entender que existe um jogo, e esse jogo, você tem que entrar nele com segurança. Você tem que responder com maturidade à entrevista, você tem que transmitir confiança, você tem que se posicionar como alguém pronto. Eu disse para vocês, quem escutou falar agora há pouco, eu disse, olha, não estava sendo gravado quando eu disse, que hoje, durante uma sessão de mentoria com um gestor, uma gestora de uma grande multinacional, uma vaga que tinha, eu recomendei uma pessoa que me mentorou da pessoa dela, disse assim, essa pessoa é de crescimento, essa pessoa busca crescimento, ela é alguém que tem potencial para crescimento. Olha que interessante. Claro que eu vou orientar essa profissional. E qual vai ser o ponto de argumentação? Se posicionar como alguém pronto para crescimento. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que entender esse jogo. Então, pessoal, o que significa você participar de uma etapa final de um processo seletivo? E aqui, pessoal, como nós temos gente que está em etapa final aqui, gente que está em etapa inicial, eu quero que vocês se ajustem, se adequem aqui, onde você se encontra. Exatamente por quê? Porque eu estou posicionando aqui, passando orientações para vocês de uma etapa final de um processo de seleção, onde você realmente decide esse jogo. Etapa final de um processo seletivo, você tem que sair, ou da sala, se for presencial, ou online, quando você desconectar, o gestor tem que pensar exatamente assim. Eu quero que alguém abra aí o seu áudio e lê para mim essa frase que está abaixo. Pode abrir com uma voz bem forte. Esse é o pensamento de um gestor. Lê para mim, quem puder. Pode abrir e falar. Eu quero no meu time? Boa, lê novamente. Essa pessoa eu quero no meu time? Juliana, esse deve ser o sentimento de um recrutador quando você desconectar. A seu respeito. Por quê? Porque se você deixa uma boa percepção, ele não vai esquecer de você. E se você deixa uma percepção que não é das melhores, ele vai falar, eu quero meu time? Não, não quero. Não quero, não quero. Não, eu não fico sem a Juliana. Essa menina, eu preciso do meu time. Gente, era assim que eu fazia. Quantas vezes
Uma pessoa saiu, eu escrevi o nome da pessoa assim no papel. Isso aqui, essa aqui eu não posso. Precisa olhar com carinho. Acabava o processo seletivo, eu ia pensar, meu Deus, eu já disse em alguns momentos, a última contratação que eu fiz antes de aposentar na Pfizer foi a Cibele em Belo Horizonte. A Cibele era gerente do Banco Itaú. E eu tinha uma vaga em Belo Horizonte com pessoas altamente qualificadas e experientes. Mas quando a Cibele conversou comigo, eu não esqueci dessa menina. E ela entrou, foi um parafuso na minha cabeça, porque eu falava, como que eu vou deixar um talento desse fora? Mas não tem experiência, eu tenho gente que não tem experiência, mas tá. E eu fiquei naquela confusão. E essa foi a pergunta: essa pessoa quer no meu time? Eu quero. Eu quero. Comprei essa briga junto ao RH e trouxe a menina. Hoje, vai no LinkedIn, procura aí Cibele. Cibele tem que. Agora já Cibele. Depois eu posso passar o nome no grupo lá para vocês. Cibele, LinkedIn, tá? Em Belo Horizonte. Eu vou achar o nome e passo para vocês completo, pra vocês acharem. Segue essa menina. Hoje ela já cresceu. Já está um nível elevado. Vocês estão entendendo que é isso que você tem que ter na cabeça, que eu preciso ser alguém que se conecta. Onde você vê isso? Fit cultural. Você tem que ler sobre a empresa, entender a empresa. Então, olha só, o que que um gestor avalia? O que que o gestor pensa em você? Você tem que passar para o gestor. Juliana, lê para mim novamente. O que que você passa para o gestor durante a entrevista? Pode ler. Confiança, postura, maturidade, estabilidade, energia e risco de contratação. O que que o gestor avalia? Exatamente isso aqui. Você vai entrar numa presença de um recrutador sem confiança, sem uma postura. Como é que você transmite confiança online? Gente, até isso aqui, ó, postura. Você escreveu uma coisa? Olha aqui. Se eu começar a falar com vocês assim, vocês vão confiar em mim? Não, não vai. Se eu dizer aqui, pessoal, eu estou aqui porque eu quero hoje entregar uma aula para vocês de qualidade. Tem diferença do que eu fazer assim, ó. Pessoal, eu quero aula de qualidade para vocês hoje, viu? Eu vou passar. Carlos, tem diferença fazer isso? Postura, confiança, maturidade, estabilidade, energia. Energia é olho no olho. Olho no olho. Olha aqui, ó. Câmera, olho. E você tem que dar isso para isso, porque o gestor vai avaliar e vai olhar isso em você. Ele não vai olhar se você sabe tudo. Tem gente que se preocupa com história, quer contar a história da vida, tudo, levar tudo ensacado, enlatado para ele. Não, não, calma. Então, pensamento-chave do gestor. Quais são? Quem lê para mim? Quero que você lê para mim. O que que um gestor pensa? Pode abrir e ler para mim. Eu quero a participação de vocês para vocês começarem a enxergar isso que eu estou falando. Pode abrir o áudio aí e ler para mim em voz bem firme. Qualquer um de vocês, pode fazer. Eu não estou vendo vocês. Eu vejo alguns aqui. Posso Só confiar nessa pessoa? isso. Consigo colocá-la na frente dos meus médicos? Essa pessoa soma ou dá trabalho? Esse é o pensamento do gestor. A mesma tensão que você tem, a mesma responsabilidade que você tem de entregar melhor a entrevista, o gestor também tem. E tem mais. Porque uma contratação errada de um gestor é terrível. Vocês acham que, mesmo depois de 20, eu dava um frio na barriga? Claro, porque é responsabilidade, minha gente. Se você colocar uma pessoa errada dentro de uma empresa, você faz um péssimo negócio. Eu treino muitos gestores, treino, converso com pessoas, converso com várias pessoas, às vezes me Olivar, como que faz o negócio, como é que você evita isso? Gente, às vezes coisas básicas. Hoje mesmo um gestor me ligou, nem um mentorado amigo meu, trocando ideia sobre isso. Sobre o perfil de profissionais que a indústria está buscando, está mudando o negócio. E aí, o gestor tem essa preocupação, então você tem que conectar com esse pensamento dele. De que maneira que você faz isso? Trabalhando emocional e racional. Olha só, o que mais elimina o candidato na etapa final? Antes de responder, eu quero que vocês me ajudem aqui. O que que vocês acham que elimina candidatos numa fase final? Me fale algumas possibilidades. O que que vocês passam na cabeça de vocês? Eu quero a ajuda de vocês aqui.
Pode falar, aqui não tem certo ou errado. O que vocês acham que pode eliminar um candidato na etapa final? Isso aqui, pessoal, faz parte também de quem está no processo de seleção, tá? Ficar caladinho no seu cantinho pode ser, aqui nós estamos treinando, pode ser que você amanhã perde a oportunidade lá no processo, uma dinâmica, de ser alguém caladinho e perder sua oportunidade. Então, o que você entende que pode ser um ponto que elimina o candidato na fase final? Pode falar. Quem gostaria de falar um ponto para mim aqui? Falta de Ah, maturidade. falta de maturidade. Quem falou, eu não vi. Não dá para saber. Leandro, Leandro, valeu. Falta de maturidade. Ok. Equilíbrio. Boa. Obrigado, Leandro. Verdade. Quem Acredito que a mais? Quem mais? postura. Anthony. Boa. Postura. Show. Excelente. Verdade, Anthony. Quem mais, pessoal? O que mais elimina um candidato na etapa final? Falta de estabilidade emocional, talvez. Estabilidade emocional. Lindo demais. Elimina. Que mais? Não tenha medo, pessoal. Que mais? Alguém quer falar? Mais uma chance só para mais uma pessoa falar. Ali você não tá para contar a sua história, né? Você tá ali para ser objetivo. Boa. a Conta a forma de história. comunicação conta como você se comunica, uma vez que você vai estar perante médicos. Sim, comunicação. Boa. Estou gostando de ver. Pessoal, é isso. Isso elimina. Então, parece que a Luciana quer falar. Luciana, você quer falar? Está fechado. Isso. Agora abriu. Pode falar, Luciana. Eu acho que ainda não está saindo o áudio dela. Não deu. Depois coloca no chat. Ô, Luciano, coloque que o André passa para mim aqui. Pessoal, gostei. Obrigado pelas contribuições. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns pontos. Tudo que vocês falaram faz sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quem aqui, quando fala de entrevista, fica ansioso? Levanta a mão, só para eu ver. Vou ver aqui os que eu já consigo. Entrevista deixa você ansioso. Sim, sim, Suélia, isso. Ok, Cláudio. Ok, perfeito. Perfeito. Pessoal, é verdade. Ansiedade por si só não é ruim. Ela não pode ser excessiva. Porque a ansiedade é um sinal de responsabilidade. Nervosismo é responsabilidade. Eu fui alguém muito nervoso. Muito, muito. Então, agora, quando tudo que é excessivo, é problema. Então, uma ansiedade excessiva é um problema na etapa final. Gente, respostas genéricas. Cuidado com isso, tá? Resposta genérica também é. Falta de direcionamento. Você conta, alguém falou que conta a história, é isso aí. Conta de tudo assim, não é. Às vezes não se liga na pergunta, não se conecta na pergunta. Gente que tem uma instabilidade, instável. Gente que não usa muita palavra, eu acho. Ontem nós falamos várias vezes aqui. Eu acho, eu acho. Gente, cuidado com isso. Quem acha, não acha. Então, energia errada. O que é energia errada? Energia errada não é energia de mais e nem é energia de menos. Então, tudo isso, equilíbrio. Isso aqui são pontos que eu estou passando para vocês sensíveis, que merecem uma atenção. Então, vamos lá. Ansiedade excessiva. Olha aqui alguns sintomas de ansiedade excessiva. Talvez você vai se ver aqui em algum momento. Eu estou passando para vocês aqui algumas dicas, alguns insights para vocês. E pode, tira print. Pode, anota isso aqui, mas guarde isso, por favor. Fala rápido demais. Eu sou uma pessoa que eu melhorei, pessoal, mas eu falava muito rápido. Aliás, eu era gago. Sofri muito. Até hoje, se eu esquecer, eu falo muito rápido. Às vezes eu vou esquecer aqui, vocês vão nem vão entender o que eu vou falar. Mas era uma ansiedade excessiva. Eu precisei de controlar a minha ansiedade para que eu pudesse vencer algo na minha vida. Aí, Movimento. Oi? Movimento excessivo com a cabeça e mãos. Olha aqui. Você já pensaram que alguém vai ver você só aqui? Vocês me veem um pouco mais porque a minha câmera está um pouco distante. Eu estou dentro de um estúdio que eu posso andar, eu posso movimentar, eu estou o tempo todo aqui. Mas vocês, eu só estou vendo aqui parte do tórax e pescoço, cabeça. Já pensou se você começar a movimentar a mão e tudo? Eu não vou te ver. Você vai incomodar, você vai ficar. Cuidado com isso.
Outro ponto que expressa ansiedade excessiva, querer impressionar. Não faça isso, pessoal. Como é que a gente, às vezes, vai por esse caminho de querer impressionar, querer achar que sabe tudo, querer responder tudo? Eu prefiro ter alguém que diz assim, Olivar, esse ponto eu ainda não posso te responder com segurança, porque eu não conheço devidamente, mas me comprometo a estudar. Isso é bom. Do que você querer impressionar e falar tudo coisa com coisa que não acontece, que você não sabe, não domina. E tem gente que tem essa habilidade de impressionar e não impressiona ninguém. Aliás, impressiona negativamente. Gente que responde sem pensar. Tudo isso aqui são sinais de ansiedade excessiva. Existe uma técnica, pessoal, que vale muito na entrevista. A técnica de 3 segundos. Você pergunta alguma coisa, você respira e responde. 3 segundos, para quem tem ansiedade, ajuda demais. Comece a pensar sobre isso. Para quem tem ansiedade excessiva, aqui tem alguns pontos para você trabalhar. Respostas genéricas. Olha só. Vamos lá, Charles. Fala um pouco, qual que é o seu objetivo na indústria farmacêutica? Eu quero crescer. Todo mundo quer crescer. Entendeu, Charles? É isso que eu estou tentando passar. Às vezes a resposta é genérica. Charles, conta para mim algo que você se qualifica como um profissional preparado para a indústria farmacêutica. Olha, eu sou um profissional muito dedicado. Cara, dedicado em quê? Olha, eu quero muito essa oportunidade. Mas que oportunidade? Agora, se você chegar e falar assim, olha, eu tenho uma carreira profissional que me fez entender que o crescimento ele deve acontecer de forma contínua. E quando eu olho para a indústria farmacêutica, eu enxergo que eu posso crescer e utilizar as minhas habilidades, entregando o meu melhor para um negócio que realmente proporciona crescimento. Cara, esse cara é interessante. Ah, Ô, Júnior, fala um pouco sobre aquilo que você tem hoje, que você entende que você é um profissional qualificado para a indústria farmacêutica. Você perguntou, olha, eu sou alguém que veio de uma experiência, o qual eu vivenciei um desafio dentro de uma grande organização, e pela minha dedicação, eu assumi um cargo de responsabilidade por 3 anos. Aí você pode contar um estágio. Aí você pode, para quem não sabe, você pode pegar uma situação, uma tarefa, ação, um resultado. Você faz disso aqui uma história linda na sua vida. Então, cuidado com respostas genéricas. Outro, falta de direcionamento. Responder sem estrutura. Gente, falta de direcionamento chama-se responder algo sem conhecer metodologia. Aqui não tem como eu falar disso aqui sem falar de estar. Júlio, você já fez aula de estar, o Carlos também fez, vocês dois estão aqui. Júlio, fala para o pessoal qual a diferença quando você conhece a metodologia de estar e quando não conhece. Desculpa te utilizar, mas porque você já está comigo um tempo, você conhece, eu Não, queria as suas insights. Fala imagina. para o pessoal. Acho que principalmente assim, você até pode saber o que você precisa responder, tudo, mas se você responder sem uma ordem, sem uma forma correta, é o que você está escrito aí, é ter um começo, é ter um meio, e ter um fim. É você ter uma situação, você gerar essa situação, através da situação, você gerar qual foi a ação que você fez dentro daquilo e qual foi o resultado que você teve. Então, é você organizar a sua ideia, não jogar tudo sem começo, sem meio, sem fim. Perfeito. Júlio, a partir do momento que você conheceu a metodologia STAR, fez diferença para você? Total. Porque foi o que eu disse, eu até poderia ter, eu até tinha um conteúdo, mas ia meio que jogando, eu não conseguia estruturar esse pensamento, eu não conseguia colocar isso num começo, no meio, num fim. Então, a partir desse momento, acaba ficando automático. Tudo que você vai fazer, mesmo fora da área profissional, até um exemplo esses dias atrás eu comentei com minha esposa, você consegue gerar esse método. Você consegue colocar dentro do método e ter um raciocínio. Lógico, né? Perfeito. Pessoal, quando eu falo de direcionamento no entrevista, é isso aqui. Não é você contar a sua história, é você ter uma história bem contada. Então, se o gestor percebe que você não tem direcionamento na sua fala, ele perde a confiança, ele começa a te ouvir, mas não te escuta. E existe uma grande diferença, porque tem gente que a gente ouve muita coisa, mas a gente não escuta, a gente não processa. Então, isso aqui é algo muito interessante.
Outro ponto, parecer instável, falar mal de empresa anterior. Pessoal, eu creio que boa parte de vocês aqui já tiveram experiência em outras empresas ou ainda têm experiência em outras empresas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca, 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 estou falando 4 vezes, nunca, nunca fale mal da empresa anterior no processo de seleção. Nunca. Se você tiver que falar, fale bem. Mesmo que foi algo que você não foi feliz, mas você teve algo positivo ali dentro. Fala do que é positivo. Isso eu sou muito incisivo nisso aqui. Isso aqui, muita gente se perde aqui. Às vezes o cara é tão bom, mas o cara começa a falar mal da empresa. Sabe por quê? A empresa que eu estava, olha, eu não tenho oportunidade de carreira, o meu chefe era ruim, o ambiente é ruim. Pelo amor de Deus, não faça isso nunca. Fala assim, a empresa que eu até trabalhei por 10 anos, eu tive as melhores experiências, mas chegou um momento que eu entendi que eu precisava viver uma nova experiência. Sabe? Não conta. Se você não quiser elogiar, mas também não fala mal. Não mostra desespero pela vaga. Nós estamos vivendo a era de entregar valor. Sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite? Eu estou entregando valor para vocês daquilo que eu aprendi. Dizer, eu estou ensinando alguém que vai viver uma experiência que eu talvez eu nunca mais nem falo com vocês, com alguns de vocês. Mas um dia eu entreguei algo para você que gerou valor na sua vida. É isso que dá sentido para mim. E é isso que você precisa entender. Desespero não faz. Olha, tipo, tem gente que faz assim com a mão, ó. Eu queria muito ter essa oportunidade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Seja autêntico. Eu busco sim essa oportunidade. Eu me preparei para viver essa experiência. Autenticidade. E outra coisa, quando eu falo de parecer instável, parecer que vai sair rápido, as coisas não. Sabe aquele negócio assim que é de todo jeito? Calma, calma, dê tempo, respire. Então, tudo isso aqui, pessoal, são pontos que a gente merece uma atenção. Energia errada. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, que você vai lembrar de alguém do seu convívio que tem energia errada. Tem gente que é apagado demais. Parece bonzinho demais. Fraco demais. Ou gente acelerado demais. Difícil demais. Tudo que é demais. Então o equilíbrio é um ponto que a gente precisa trabalhar isso. É o que conquista as pessoas, o equilíbrio. É tão bom quando você vê alguém equilibrado. Você não precisa conversar com uma pessoa que sabe tudo. Aliás, gente que sabe tudo é chato. Gente que sabe tudo incomoda, é desconfortável. Porque ninguém sabe tudo. Quem quer saber tudo sempre cai nesse mundo da aceleração, de querer impressionar. Mas seja alguém autêntico, alguém equilibrado. E entrevista, o recrutador sabe disso. Então, estou passando para vocês aqui alguns insights para ajudar vocês a viverem as melhores experiências com equilíbrio. Então, o que o gestor realmente vai avaliar diante de tudo isso? Agora sim. Agora eu queria que vocês aqui, eu até queria ver vocês. Deixa eu ver se eu quero olhar para vocês agora. Aqueles que puderem abrir a câmera, deixa eu ver aqui. Postura profissional. Eu quero aqueles que conseguirem abrir a câmera, eu quero que vocês tenham postura. Se você estivesse agora diante do recrutador, como é que você estaria a sua postura? Becker, Tamine, você está no local de trabalho, cara, que show ter você aqui, olha, gente, eu fico Beleza. honrado de ter você, viu? Muito bom. Você está falando de onde, Becker? É Becker mesmo? É Baker. Becker, de onde? Eu falo aqui de Paulínia, região de Campinas. Oba, muito bom, parabéns, que bom ter você, que honra ter você aqui. Eu gosto Ah, disso, é obrigado. naturalidade. Pessoal, olha só, eu disse para vocês que eu gostaria de ver vocês, sabe por quê? Porque eu estou falando aqui de postura profissional. Eu sempre me posiciono aqui, eu gosto de apresentar para vocês aqui com a roupa que eu gosto. Minha esposa já sabe. Às vezes, eu estou de camiseta, eu falo, não, eu vou falar com uma pessoa, eu vou botar a roupa que eu gosto, que eu sinto bem, eu gosto de usar um blazer, estou num ar-condicionado gostoso, um lugar que eu me sinto bem. Vocês têm ideia? Eu estou com um perfume aqui dentro, sozinho no meu estúdio. Eu sinto bem aqui dentro. Eu me preparo para entrar aqui como se eu estivesse diante de um auditório de 500 pessoas. Sabe por quê?
Porque eu quero ter postura. Eu quero que vocês olhem para mim e falem assim: esse cara tem postura. É assim que você tem que ir para um processo de seleção. Então você não vai ficar deitado em cima da mesa. Cuidado com a mesa, cuidado com o ombro. Abre o peito. Abre o peito. Se posiciona. Uma roupa que você se sinta bem, que você está ali, gostoso, está bom. Seja coerente. Porque o gestor, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Gostei, obrigado por vocês abrirem, eu poder ver vocês aqui e obrigado pela postura de vocês, tá? Isso que é importante. Então vamos lá, estou falando com vocês o que, que o gestor olha. Postura profissional. Gente, é muito ruim quando você vai entrevistar alguém que não tem postura. Acaba com a gente. É muito ruim para o recrutador, tá? Então, como você entra numa sala, seja presencial ou conexão, se conecta bem, seja alguém que peito aberto, evita jogar o ombro para frente, ali, ó, olhando para a câmera, uma câmera nivelada com o seu olhar. Cumprimenta. Leandro, como vai? Tudo prazer, Leandro, ter você aqui. Boa noite. Olha só, não é diferente isso, Leandro? É diferente. Como é que você escuta? Como é que você olha? Fixa o olho na pessoa. Eu não estou olhando, estou olhando para a câmera agora. Você está achando que eu estou olhando para você, eu estou olhando para a minha câmera. Mas parece que eu estou olhando dentro dos seus olhos. É a câmera que eu estou olhando. Olho no olho. Como é que você responde? Olha aqui, ó. Muito bom. O gestor fala, perfeito, perfeito. Sabe, concorda. Comunica, conexão. Então, isso é uma postura profissional que você deve utilizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dependendo da sua postura, o gestor vai perguntar para ele mesmo. Eu consigo colocar o Leandro, desculpa usar seu nome aqui, porque você está na minha tela aqui. Tranquilo, sem problema. Tá? Eu consigo colocar o Leandro frente ao médico para representar a minha empresa? Porque se você vai para uma entrevista, para a etapa final, uma etapa com o gestor, e você não se posiciona com postura, como é que você vai receber crédito para você representar a empresa, a divisão dessa empresa, os produtos dessa empresa, frente a um profissional de saúde que é um médico? Me conta, como que você, se você não consegue nenhum processo de seleção se posicionar de forma efetiva, como é que você vai representar a empresa? Maturidade. Maturidade é a sua consciência, a consciência da sua trajetória, a clareza que você tem em falar, você não culpar, não terceirizar suas mazelas, você reconhecer seus aprendizados. Gente, conversar com pessoas que têm maturidade é muito bom. Talvez, muitos de vocês, eu vou ter a chance de falar mais outras vezes, talvez eu não fale com você tanto, com tanta naturalidade como eu estou falando aqui agora, mas eu quero que você saia daqui entendendo que pequenas coisas, pequenos movimentos na sua carreira, na sua postura, vai conduzir e mudar a sua trajetória por completo. Então você tem que ter a consciência da sua trajetória. Consciência que você não precisa saber tudo, que você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser alguém que está buscando com profundidade a experiência. Eu, com 22 anos, funcionário público federal, eu concorri a uma vaga na Pfizer sem experiência, numa condição que eu não tinha a mínima. Mas o gestor que se tornou meu amigo depois disse assim: Olivar, quando eu falei com você, você mostrou tanta maturidade com 22 anos que eu não tive chance de não te contratar. Olha que coisa linda. Eu creio que foi Deus que me deu naquele instante, porque isso mudou por completo a minha vida. Eu que vim de uma família com dificuldades, com muitas limitações. De repente, com 22 anos, eu me vi dentro de uma multinacional e eu disse para mim mesmo: se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer história. E sabe para onde eu fui? Eu cheguei no topo do mundo na gestão de pessoas. Eu fui reconhecido mundialmente como líder de desenvolvimento de pessoas, porque um dia eu sonhei com isso. E hoje só estou aqui para falar para vocês porque eu não falo de teoria, eu falo de vivência. E estar com vocês aqui hoje ensinando vocês é o meu propósito. É o propósito do time Nexo, do André e da Ju. Porque nós somos pessoas que temos um propósito de vida, buscamos a excelência que nós fazemos, porque nós trabalhamos com maturidade. E queremos ensinar para vocês isso, para que vocês possam enxergar a carreira de vocês, porque tem muita gente sonhando em entrar na indústria farmacêutica, mas nesse sonho a pessoa não se prepara. Então reconhece o valor que você tem, reconhece aquilo que você pode aprender. Os seus aprendizados. Quando falo das competências hoje de um profissional, onde que encontra a inteligência emocional? Você lembra, Carlos?
está entre as principais competências de um profissional da indústria farmacêutica, e ela é a segunda, só perde para a comunicação. Olha, isso é tão valioso, pessoal. Por quê? Porque hoje a indústria farmacêutica ela quer alguém que suporta pressão, alguém que recebe metas e sabe lidar com isso, alguém que tenha postura, alguém que sabe trabalhar em equipe. Se você parecer instável durante um processo de seleção, você perde força. Por isso que você tem que ser alguém nas suas respostas que diz muito sobre isso aqui, tá? A inteligência emocional, eu gosto muito de falar sobre isso aqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa de ter vida, a gente precisa ter presença, ter vontade, ter brilho nos olhos. A gente hoje precisa de ter inteligência emocional, principalmente dentro dessa energia comercial, dessa vontade. Ou seja, precisa ter vida, presença, vontade, brilho nos olhos. Gente, brilho nos olhos é uma arma poderosa. É você olhar para alguém e você vê e fala assim, puxa, a diferença. Estou vendo aqui a Fernanda, olha só como essa menina, olha a Alessandra, olha o Anthony, olha o Baker. E assim vai. Falando de vocês que está na minha tela aqui, tá, pessoal? Então, dá para a gente entender isso. Então, o que, que você precisa fazer diante disso? A gente tem que entender. Você tem que entrar numa sala, seja presencial ou seja online. Boa parte das entrevistas que vocês vão participar, ou já estão participando, serão online. Boa parte. Vocês não podem chegar como alguém implorando vaga, tá? Não faça isso. Tenha uma mentalidade que vocês estão prontos para assumir uma vaga. É totalmente diferente. Onde você tem essa mentalidade de estar pronto para assumir uma vaga? Quando você expressa confiança. Confiança na sua fala, na sua desenvoltura, na sua escuta, na sua postura, no seu entusiasmo, sua comunicação aberta. O que é comunicação aberta? Sorriso. Muito bom. Porque, sabe, concorda com a pessoa. Seja. Eu gosto de dar uma dica para a pessoa. Quem vai ter entrevista na próxima semana, nos próximos dias, se você já tem o nome do recrutador, vai lá no LinkedIn, pesquisa sobre essa pessoa. Eu não conheço a Fernanda, está aqui na minha tela. Eu falei você, Fernanda, eu não conheço, mas eu vou, se eu tenho seu nome, eu vou pesquisar quem é você. Bom, eu vi que a Fernanda gosta disso, a Fernanda é uma pessoa. Porque, gente, as nossas redes diz muito sobre nós. Se alguém entrar na minha rede, seja no meu Instagram ou no meu LinkedIn, não tenho dúvida, vai saber quem é o Olivar de forma mais profunda. Por quê? Eu faço questão de deixar isso, porque eu sou alguém que comunico de forma online. Então, quem comunica dessa forma é muito bom. Então, vai ali, pesquisa sobre o recrutador. E aí, você vai com a mentalidade que você está pronto para isso. Se você não fez isso ainda, fica aqui um insight para você. Quem tem entrevista semana que vem, na Libs ou em outro laboratório, gente, vai atrás. Ontem, os meus mentorados que já estão na fase final, todos esses tinham pesquisado. Júnior, você que tem, você pesquisou os seus entrevistadores da próxima semana ou não? Fala para eles aqui. Os 4. Olha aí, pessoal. O que já foi e os 3 que eu vou conversar. Te ajudou em alguma coisa? Você teve algum insight sobre isso aí? O que falar? Te deu alguma ajuda? Um deles sim, um deles sim. Os outros quase não tem rede social, quase não utilizam o LinkedIn. Mas aqui Perfeito. utiliza com uma forma mais constante, sim. Boa. É isso aí. Tá vendo, pessoal? É um que você precisa. Então, é um insight para vocês, tá? Obrigado, Júnior. Júnior, estou utilizando, abusando da sua vontade, porque você está no nível avançado já de preparação para esse momento. Obrigado. Gente, o Júnior me Sem ajudou problema. demais. Eu quero até reconhecer vocês aqui. Gente, muitas pessoas, às vezes eu vejo ali no grupo, no networking, eu não dou conta de acompanhar tudo, mas eu vejo alguém ansioso ali, olha, eu não sei o que fazer. Eu falo assim para a pessoa, chama o Júnior. O Júnior te ajuda. O Júnior ajudou muita gente com o processo da Libs. E quando eu falo da Liz, o Júnior sabe muito. Viu, Júnior? Obrigado por você ter feito isso com os colegas. Pessoal, existe um princípio importante. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente aprende. Isso é muito bom, a gente se torna mais forte. Pessoal, o que, que deve ser evitado? Eu não vou ler, eu quero que alguém lê. Antônio, lê para mim isso aqui, já que você está nessa fase, lê para mim o que, que deve evitar para ser bem na entrevista. Lê para mim. Evite respostas longas demais, resposta curta demais, histórias confusas. O que, que você acha sobre isso, Antônio? Às vezes, quando a gente tem uma história até boa, né, mas quando ela se torna longa, ela acaba se tornando chata, né? E aí a gente acaba perdendo aquele encanto do entrevistador. Deixa eu te contar uma história para você, Antônio, e para todos vocês.
Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Nenhum recrutador quer saber da sua história. Não, é chato pra caramba, tá? Sabe por quê? Recrutador, ele não quer. Vou repetir isso aqui para você, para trazer clareza para você. Recrutador nenhum quer saber da sua história. Então, quando você vai contar história, tome muito cuidado, você está falando coisa que o cara está batendo aqui e voltando. Não entra na cabeça dele, porque o cara, que chato. E pior quando o cara demora 4 minutos. Você pergunta assim, é Anthony ou Anthony, não é isso? Isso mesmo, Anthony. Anthony, quem é você? Essa pergunta é muito comum, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa simulação com vocês. Anthony, quem é você? Conta para mim, quem é o Anthony? Olha, eu nasci em São Luís do Maranhão, nasci na cidade tal, tal, cresci, e aí meu pai, tal, tal, minha mãe, aí depois eu casei, tive uma filha. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Você chegar na fase do casamento, o cara já nem te escuta mais, está com o saco cheio. E isso acontece demais. Eu estou para te dizer que 92%, vou deixar 8% aqui poupando, sem orientação cai nessa cilada. E aí você cai em respostas longas demais. E você mata tudo aquilo que você está fazendo. Onde que você consegue melhorar isso? Metodologia chamada STAR. Situação, tarefa, ação, resultado. Respostas custa demais. Problema. Histórias confusas, que não tem início, nem meio, nem fim. Terrível isso. Então, use a estrutura STAR quando possível. Claro, pessoal, que a estrutura STAR, eu já dei essa aula aqui, tá? Para o grupo. Eu não sei quantos participaram. Eu sei que alguns aqui já participaram. Mas eu vou até depois organizar com o André para a gente marcar outro dia e dar uma aula sobre STAR, porque aí, se eu entrar nisso aqui, é uma hora só de metodologia, é outro assunto. Eu ensino isso aqui na mentoria, em outros momentos. Mas isso aqui é importante demais saber, tá? É exatamente isso aqui: contexto, situação, tarefa, ação, resultado. Isso é metodologia STAR. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, porque senão eu vou para um outro braço, e nós vamos ter que ficar aqui mais uma hora para a gente, só para vocês entenderem isso. Presta bem atenção nisso aqui. Empresa quer alguém para ficar. O que eu disse para vocês aqui no início, quando eu conversei com a gestora hoje, o que a gestora me perguntou? Essa pessoa tem potencial de crescimento? Então, as empresas querem hoje talento, tá? É muito assim, eu tenho que ter um certo cuidado para falar o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu tenho que ter cuidado para não ser mal interpretado, e eu não quero ser. Mas empresas tiveram algumas reestruturações agora, nesses últimos dias. Eu converso com líderes, eu converso com pessoas. Por exemplo, uma empresa que fez demissões há 15 dias atrás está com vagas abertas agora. Espera aí, como assim, Olivar? Demitiu 30 no Brasil e está contratando mais 40? É. Mas por quê? Novo perfil de profissional. E eu já sabia disso. Porque, conversando com uma pessoa que conheci, ele falou: olha, a empresa tal vai ter algumas estruturas e aí vai buscar novo no mercado. Vocês estão entendendo que hoje a gente precisa ficar atento com a metodologia? Aí, pessoal, estou falando isso para vocês porque, segura aí que eu vou falar para você. Qualquer um de vocês aqui agora, se eu olhar o LinkedIn de vocês, vou pegar aqui nome, vou pegar o nome que está aqui na minha tela, tá? Vou botar o nome aqui do Moacir, está até com a câmera fechada, o nome do Moacir. Então, Moacir, vou usar seu nome aqui só porque eu estou vendo. Moacir, usando o seu nome. Se eu ou qualquer uma outra pessoa olhar seu LinkedIn hoje, eu vou saber quem é o Moacir. O seu LinkedIn diz para mim quem é o Moacir. Não precisa responder. Eu estou fazendo apenas um exercício para todo mundo aqui botar um óculos e começar a enxergar si mesmo. Porque o mercado atual, a indústria atual, ela quer alguém que se conecta com esse momento. E hoje, você ter um LinkedIn atualizado, você ter uma comunicação, você ter presença, você saber entregar valor, diz muito sobre a nova mentalidade da indústria farmacêutica. E sabe por que isso? Porque está mudando o perfil do médico. Eu estava agora, das 16 até as quase 19 horas, estava fazendo meu check-up cardiológico. Por sinal, o meu cardiologista disse que foi o primeiro paciente que conseguiu zerar uma máquina lá no exercício que eu fiz. Por quê? Eu cuido pra caramba da minha saúde. E meu cardiologista é geração X. E sabe o que está acontecendo com isso, pessoal? Nós estamos recebendo
nos próximos 5 anos, 400 mil médicos novos, que são geração Z. E não quer dizer idade, mentalidade. Presta bem atenção nisso. Leandro, Alessandra, André, que eu estou vendo na minha tela, por isso que eu falei o nome de vocês. O mercado farmacêutico quer alguém para ficar com a nova mentalidade. Gente, eu sou muito firme nisso. Eu tenho um papel de responsabilidade como mentor e preparando alguém para a indústria farmacêutica, de ajudar as pessoas a enxergar, porque cada dia que eu converso com lideranças da indústria farmacêutica, as pessoas me incentivam a levar, continuo fazendo isso, porque nós estamos precisando de gente com nova mentalidade. Então, essa é a indústria farmacêutica, e você tem que pensar assim. Então, o que você tem que entrar na sua entrevista? Construção de trajetória, crescimento consistente e vontade de evoluir. Se alguém de vocês perguntar assim, Leandro, por que você busca a indústria farmacêutica na sua carreira? Não, porque eu quero mais um negócio que mais estabilidade, sabe? Acabou, fechou a porta. Tchau. Tchau. Você pode até ter isso na sua cabeça. Não, é porque a indústria farmacêutica tem muitos benefícios. Tchau. Eu não contrato. De verdade, eu não contrato. Agora, Leandro, por que você. Gente, eu estou usando um dado que está na minha tela, por favor, tá? Então, estou conhecendo o Leandro aqui hoje, tá? Porque agora eu estou com um paciente, eu vejo só 2 pessoas na tela. Se eu abrir todo mundo, eu não consigo enxergar aqui os slides. Então, vamos lá. Se a indústria farmacêutica não se cuidar disso, com essa nova fase que está acontecendo, a gente vai se perder. E aí, pessoal, o que acontece? Eu pergunto assim, Leandro, por que você quer a indústria farmacêutica? O que te atrai a indústria farmacêutica? Numa entrevista final. Você vai falar para mim assim, é porque a indústria farmacêutica é um lugar de muitos benefícios. Eu penso que eu preciso, né? Eu já estou com idade, já tive experiência, eu preciso de viver hoje mais benefícios. Você pode até ter sentimento, e que não está errado. Mas você não pode levar isso para uma entrevista, Leandro. Você tem que levar para a entrevista que você tem uma construção de trajetória, você tem um crescimento consistente e vontade de evoluir. É isso, gente. É isso que você tem que levar. Eu já aconteceu perguntar, porque eu quero, sabe, eu quero lugar de mais estabilidade. Não, não. Se você busca estabilidade, não busque indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é um lugar de desenvolvimento. Eu fiquei 33 anos e 11 meses super estável. Me aposentei lá dentro bem pra caramba. Mas eu construí minha carreira. Então é isso. A indústria farmacêutica, você tem que levar isso para a entrevista. Mostre confiança, confiabilidade. Você tem que mostrar educação, respeito, profissionalismo. Você consegue identificar alguém que tem respeito online. E você consegue identificar alguém que não sabe utilizar a prática do respeito também online. Uma pessoa polida, educada, respeitosa, profissional, diz muito sobre confiança. É isso que você tem que fazer. Segura aí. Vou te dar algumas dicas de ouro para você. Talvez você esteja cansado, porque eu já falei muito aqui no seu ouvido de coisas que você tem que ajustar para você viver essa experiência na indústria farmacêutica. Então, segura aí. Eu quero que alguém lê para mim. Eu não vou ler para vocês, porque eu quero que você lê com força, com seu pulmão. O que você precisa dessas dicas de ouro? Quem vai ler para mim aqui, por favor? Eu. Pode ler, então. Vamos lá. Chegue com energia firme e calma, olhe nos olhos, escute até o final, pense antes de responder, seja objetivo, não tente impressionar, conecte-se com o gestor, pesquise sobre ele. Tira um print e guarde isso aí para você. Isso aqui pode te ajudar. Isso aqui pode te ajudar. Porque hoje nós estamos aqui numa conversa em grupo, compartilhando conhecimento. Amanhã é só você e um gestor olho no olho. Você precisa lembrar disso aqui. E eu posso dizer para você, isso faz diferença. Dica de ouro. Todas as vezes que eu chego nesse momento aqui para falar que eu não estou aqui por acaso. Não. Eu construí o caminho até aqui. Eu construí meu caminho. Se vocês olharem aqui no meu estúdio, eu tenho várias placas. Eu fui 27 vezes eleito como profissional padrão numa multinacional gigante no mundo. Sabe por quê?
porque eu construí meu caminho todos os dias. Vocês estão vendo isso aqui? Esse aqui é um concurso de propaganda que eu ganhei nos Estados Unidos, que eu fui campeão mundial de propaganda do Viagra. Para quem lembra, esse aqui é o símbolo do Viagra. Isso aqui eu ganhei como campeão brasileiro de propaganda de Viagra. Sabe por quê? Porque um dia eu fui neófito e eu comecei aqui no primeiro degrau. Eu acreditei, eu sonhei, e eu fui subindo degraus da minha vida. E nunca parei de subir. Continuo subindo até hoje. E hoje eu ensino pessoas a subirem esses degraus. Estar aqui com vocês hoje diz muito sobre os sonhos. Agora é a hora de você mostrar maturidade, presença e que você está pronto. E quero dizer mais para vocês. Não é sobre você pedir uma vaga. Não é sobre você demonstrar que você está pronto para assumir. É muito mais que isso. É você viver a sua experiência, quem você é. Seja você. Quando eu me aposentei, eu pensei muito sobre o que fazer. E o André e a Ju, nós somos uma equipe. Nós temos um propósito hoje de ajudar pessoas pelo Brasil, porque antes eu tinha chance de ajudar pessoas dentro de uma empresa. Hoje eu posso ajudar gente por todo o Brasil. E se você chegou aqui nessa noite, é porque de alguma maneira você vai pensar um pouco mais sobre o seu momento. E eu posso dizer para você, o seu momento é muito significativo. A gente, quando nós criamos nosso trabalho, a gente pensou numa oportunidade de ajudar pessoas. A mentoria nossa que a gente faz, é claro que a gente faz isso com o intuito de ajudar pessoas a viver a experiência, como tanta gente tem conseguido, pessoas que estão sendo realizadas em várias áreas, né? E a gente faz isso com muito amor na nossa vida. Muito amor mesmo. Porque esse aqui foi um projeto nosso. Eu, André e Ju. Isso nasceu no nosso coração. E a gente faz isso todos os dias pensando como a gente pode entregar valor para as pessoas que caminham conosco. E hoje nós encontramos a forma de entregar valor para vocês, ajudando vocês com esses insights aqui. Vamos ajudar vocês agora com algumas simulações. Eu quero só mostrar para vocês, se um dia alguém quiser viver a experiência com a gente, como já tem algumas pessoas aqui, nós temos, é um outro projeto nosso, só para você saber que nós temos uma mentoria que a gente acompanha com encontros semanais. Por 3 meses a gente faz isso. Depois, se alguém quiser conhecer como é a nossa mentoria, a gente faz um acompanhamento bem direcionado. A gente ajuda pessoas a sair da frustração e avançar em processo seletivo, entender a indústria, a recolocar, a treinar propaganda, enfim. São habilidades técnicas, habilidades comportamentais e as habilidades de seleção que a gente procura trabalhar. Isso é o que a gente faz. Só para vocês entenderem, esses aqui são os pilares que nós entregamos. Habilidades técnicas, a gente ajuda a pessoa a entender o que é o papel do propagandista, como é que ele se destaca no campo, como é que ele tem habilidade de seleção, como é que ele monta um currículo, LinkedIn, como é que ele atrai recrutador, como é que ele tem nível de confiança e ele via as simulações de forma real. E as habilidades comportamentais. Aliás, hoje eu estava falando isso com o gestor, né? Não dá para você hoje falar mais de habilidades sem entrar na parte comportamental. Então, você precisa desenvolver comportamento, que é a comunicação, como é que você lida com os nãos, como é que você gera impacto para você não parar, para você não desistir. E isso a gente trabalha muito durante a nossa sessão. Para vocês terem uma ideia, o currículo nosso é isso aqui. A gente tem um currículo de processo seletivo, de posicionamento, de estratégia para você vencer plataformas, de segurança em entrevista, de treinamento, de compreensão da indústria. Tudo isso aqui faz parte do nosso currículo. A gente tem vários temas. Quem já faz com a gente sabe disso. A gente tem materiais de apoio, e-books, tem acompanhamento, networking, indicação minha para processo, tem bate-papo com propagandista, tem simulação de entrevista, enfim. Tudo isso a gente faz como bônus da nossa mentoria.
E alguém pode perguntar, Olivar, mas tudo isso o quê? Isso deve ser muito caro. Não, a gente não trabalha, porque se a gente fosse cobrar pelo valor, hoje seria R$ 4.600 uma mentoria nossa. Mas a gente faz isso totalmente diferente. Nós trabalhamos hoje com uma pessoa que queira participar disso, pagando R$ 200 por mês, ou 1.750. Depois, se alguém quiser viver essa experiência, converse com o André do meu time. E eu estou falando isso aqui para vocês, porque isso aqui é uma forma que a gente tem de ajudar vocês. Nós temos uma empresa, nós temos um propósito, e nós estamos aqui para ajudar. Isso aqui não é quanto custa, mas quanto vale. É isso que a gente está fazendo. E depois, se você quiser viver essa experiência, converse com o André. O André pode ajudar vocês.